Atenção, toda a base e construção dessa teoria foi retirada do Reddit. A teoria de Hizuru clássica de todos os tempos, afinal de contas, Subaru é Frugal? Oi, eu sou o Zaz e sejam bem-vindos ao canal. E seguinte, em Hizuru há uma possibilidade muito alta de que Frugal seja Subaru do futuro. Eu sei, essa teoria já é bem conhecida, entretanto, existem muitas informações que são diretamente retiradas da web novel, então são informações que no anime não demonstrou e muito menos na light novel. Sendo assim, vou listar aqui pra vocês e todo o caso e construção dessa teoria. Então já deixa um like e vamos pro vídeo. No arco 6, o autor estava literalmente nos mostrando que existia alguma conexão muito forte entre Frugal e Subaru. Há uma semelhança entre Frugal e Subaru. Shaula, a aprendiz de Frugal há mais de 400 anos, afirma que Subaru é seu mestre Frugal. Eu sei que vocês devem pensar que ela não reconhece muito bem o rosto, mas ela disse isso por causa do cheiro. E muito provavelmente as únicas pessoas que poderiam ter esse tipo de cheiro era algum portador de alguma autoridade das bruxas. Provavelmente algo como a autoridade da preguiça e também a do Regulus. Ou então, até melhor ainda, talvez a própria autoridade da inveja. Satella ama Subaru, mas nós não sabemos as razões dela para ela o amar. Sem mencionar que até Subaru ama Satella, porque sempre que ele a vê, a narração nos diz que ele quer beijá-la e também faz meio que alusão a sexo, mas a pergunta aqui é por quê? Frugal estava por perto quando Satella estava em fúria e ele foi uma das pessoas que selou Satella na torre de vigia, estando diretamente ligado a tudo. Sempre que Subaru morre, sua consciência viaja no reino das sombras onde Satella está, e então Subaru ganha algumas memórias desconhecidas e tanto Subaru quanto Satella transmitem amor um para o outro, e Subaru ainda quer fazer todo tipo de coisas eróticas e obscenas com Satella, como se juntar com ela em só um corpo, mas ele sempre está sem um corpo físico e não a pode tocar. Irei ler para vocês aqui algumas frases separadas diretamente da web novel, onde eu falei para vocês que eu iria fazer, onde indicam uma cadeia de acontecimentos que relatam essa teoria, palavra por palavra. Estava escuro, o mundo inteiro de nada além de escuridão. Ele foi jogado em um mundo nebuloso, aparentemente flutuando na água, sem sentido de esquerda ou direita, para cima ou para baixo. Seu corpo era incapaz de se mover. Ele não conseguia sentir as suas mãos ou pernas, e duvidava que seus olhos e ouvidos estivessem funcionando. Com a sua mente tão atordoada, qualquer pensamento que ele tivesse ou tentasse formular simplesmente escapava do seu cérebro. Onde isso é? Quem eu sou? O que aconteceu para eu ficar assim? A pouca consciência que ele manteve resultou apenas em divagações que fizeram a escuridão piscar levemente e ele a escutou. Eu te amo. Naquela escuridão, uma voz penetrou profundamente em seus ouvidos inaudíveis. Atingiu o que deveria ter sido seu coração imóvel, inabalável. Encontrou sua alma que ainda não tinha certeza de sua própria existência. Ele lamentou quando a voz tocou diretamente e a sua emoção selvagem e louca pressionou seu coração. A voz era tão temivelmente fugaz, os sussurros torcem seu coração, enchem com tal desejo que ameaçou quebrar. Ouvir palavras adoráveis o suficiente para queimar sua alma e fazer se sentir como se fosse enlouquecer. Se eu tivesse dedos, eu tocaria em você. Se eu tivesse boca, eu chamaria seu nome. Se eu tivesse braços, eu te abraçaria. Se eu tivesse pés, eu correria para o seu lado. Se eu tivesse um corpo, você nunca mais estaria sozinha. Mas nenhum desses desejos podem ser concedidos. Ele não tinha dedos, bocas, braços, pés ou corpo para dar. A sensação era a mesma. Na verdade, era uma paixão ainda maior do que ele sentia antes. O calor que recebeu aumentou seu anseio, suas emoções muitas vezes, até que finalmente se tornaram pecados. Preguiça, porque não pôde enxugar suas lágrimas. Luxúria, porque quero que nos afundemos e nos tornemos um. Gula, porque querer consumir você, tomar todo você para mim. Ganância, por querer tudo o que eu amo. Ira, porque não posso perdoar o absurdo de tudo isso. Orgulho, porque desprezo tudo que não é você. Ciúmes e invejas, porque é tudo o que eu sinto pelo mundo que te abraça, menos eu. Com essa percepção, o mundo em volta em preto foi preenchido com uma sensação avassaladora de amor. Naquele instante, o espaço supostamente vazio se deformou, depois se despedaçou, quando o tempo irreversível começou a fluir para trás. Era simples, ele entendeu que estava começando de novo. Onde ele havia terminado na escuridão, a luz nasceu, e se ele caminhasse em direção a ela, o mundo saltaria mais uma vez. Eu te amo. Ele virou as costas para a voz e caminhou para frente. Ele queria se virar para ela, mas segurou firme. No entanto, com certeza, um dia ele pegaria a mão dela. E no fim, é solto como eu te amo. A voz adorável chamou até o final quando Subaru Natsuki começou de novo. Fecha aspas. Muito bem, a partir daqui vou falar outras coisas. Então, mesmo na festa do chá das bruxas na segunda temporada, todas as bruxas estavam agindo como se conhecessem Subaru, ou pelo menos estivessem familiarizados, e até mesmo como se ele deveria as conhecer, algo assim semelhante. Quando Subaru participou do primeiro julgamento no santuário, ele viu seu passado, conheceu seus pais, e Kidona também estava lá no uniforme escolar, mas ela nem pergunta de onde ele é realmente.
Quero dizer, existem escolas, outras coisas, prédios sem magia, TV, mangás, e mesmo assim as dúvidas sobre eles são zero. Tifon chama facilmente Subaru de Baru, Daphne literalmente diz que Subaru é um candidato a sábio, por mais que muitas vezes o menino é uma mula. Sekhmet diz para Daphne não contar isso para Subaru, e então há novamente Satella. Subaru até sentiu um amor intenso por Satella na festa do chá, mas ele estava consciente disso, e estava tendo um conflito interno para rejeitar esse sentimento desconhecido por Satella, onde ele chegou à conclusão de que Satella estava controlando seus sentimentos com seu poder, e então ele perguntou se ela estava tão desesperada para ele amá-la, e recusou ver a sua face. As seguintes linhas então são retiradas diretamente da web novel oficial de Re:Zero. Subaru diz: se você é aquele que me dá o poder de retroceder, por que você está? Ele não sabia por que Satella estava fazendo isso, ou porque o seu corpo, encarando Satella à distância próxima o suficiente para tocá-la, apesar de repetidas vezes gritando comandos das profundezas da sua consciência, estava se recusando a obedecê-lo. Ele deveria se sentir tão inexplicavelmente aliviado na frente dela? Ainda lutando com seu corpo desobediente, Subaru reagiu tardiamente à voz batendo em seus tímpanos. Dessa vez, foi sem dúvida a reação correta e algo tão fora de suas expectativas. Prendendo a respiração, Subaru esperou por ela, olhando para ele com a sua expressão ainda indiscernível. Subaru engoliu em seco enquanto o tempo passava lentamente, até que ela falou: ame a si mesmo. Como se pode descrever o impacto que chocou a totalidade de Subaru no momento em que ele ouviu aquela confissão de amor? Ele sentiu a ilusão de um relâmpago perfurando a sua cabeça aos seus pés. Cada poro de seu corpo se abriu enquanto arrepios cobriam sua pele, enquanto o sangue que corria por suas veias fervia até uma fervura virulenta. Os batimentos cardíacos batendo em seu peito o deixavam vermelho do pescoço para cima. Quando ofegante, Subaru tropeçou um passo para trás. Ele não aguentava mais ficar ali. Se ele continuasse ali, a sua respiração a alcançariam. Seus dedos a alcançaria. Se ele não se afastasse dela, agora enquanto ele ainda podia manter seus instintos sob controle, ele não seria capaz de se conter. E se isso acontecer, Subaru seria varrido por amor. Nesse momento, ela recita seu amor insano, mas ele pede para ela parar. Ao não obedecer, ele grita novamente, e dessa vez para que baste. Balançando a cabeça e balançando o braço, Subaru desviou a sua atenção de seu olhar quente e emaranhado. Ainda assim, a expressão de Satella permaneceu invisível para Subaru, e assim, ele não podia dizer exatamente quais emoções estavam abrigadas naqueles olhos. No entanto, o latejar fébrile em seu peito não mostrava sinais de diminuição, somente suprimindo conscientemente esse sentimento, gritando desesperadamente, empurrando-a com a sua rejeição como se estivesse cuspindo sangue. Subaru conseguiu preservar seu eu fundamental. Se ele não mantivesse esse esforço para se manter consciente, tinha certeza de que sua própria existência se distorceria. Esse pensamento o aterrorizou até o fim. Rejeitando-a descaradamente, lançando seu desgosto aberto e batendo nela como se fosse a verdade, Subaru gritou, enquanto Satella apenas ficou lá como antes, imóvel. A sua expressão invisível permaneceu atrás do véu de escuridão, indiscernível, impossível de ler, e ainda de alguma forma Subaru poderia dizer que Satella estava sendo ferida por essas palavras, e agora estava baixando seu olhar. Em algum lugar dentro do seu coração havia um desejo de acariciar seus cabelos, consolá-la para aliviar a expressão de dor e sussurrar seu amor, para que talvez ela pudesse sorrir novamente, mesmo enquanto tentava rejeitá-la. Seu coração insistia que amava Satella. Subaru então diz: o que você é? O que você fez comigo? Como você colocou algo em mim? Você manipulou meu coração? É isto? Subaru então derramou toda sua confiança por seu coração desobediente em Satella, exatamente porque seu coração de repente estava reagindo de uma maneira que era totalmente contrária ao seu entendimento, a sua razão. Se essa emoção avassaladora dentro dele também fosse a obra da bruxa, não seria natural. Então seria simplesmente horrível demais até para ele. Torcer o coração das pessoas para sua vontade seria o ato mais baixo e abominável. O primeiro vislumbre da luz que Natsuki Subaru já recebeu nesse mundo foi o seu crush em Emilia. Perdido e sem rumo naquele desespero inicial, ele estava em dívida com Emilia por ele estender a mão, e suas memórias ainda diziam que ele havia resgatado seu coração enquanto ele estava quase desgastado. Mesmo agora, sua existência não havia perdido nenhuma fração daquele brilho. Ao longo dos dias que ele passou repetindo aos loops, lutando sozinho contra inúmeras adversidades, o número de pessoas preciosas que ele queria proteger só cresceu e cresceu, enquanto as palavras, laços e sentimentos que ele compartilhava com seus lentamente se acumulavam dentro de si. Por agora, ele não podia mais dizer que seus sentimentos por Emilia eram sua principal motivação, mas mesmo assim, Emilia ainda era o primeiro raio de luz que Natsuki Subaru havia recebido, e agora Satella estava exigindo esse mesmo amor para si mesma. Mesmo que não houvesse nenhuma palavra trocada, nenhum toque de calor, nenhum tempo passando juntos, nenhum vínculo acumulado e nada compartilhado entre eles, ela estava extinguindo seu amor, estava roubando dele. O que se poderia chamar isso se não fosse hediondo? Subaru então diz: você e Kidona, vocês dois são loucos. Esse lugar está cheio de bastardos
argumentos incompreensíveis. Estou farto disso. Para a bruxa sem rosto na frente e a bruxa de cabelos brancos atrás dele, Subaru gritou sem esconder seu desgosto. Sadela que procurava extorquir dele esse afeto infundado e Ekidona que enradava os outros para saciar sua curiosidade desonesta. Eram ambos monstros além da compreensão de Subaru. Então Ekidona diz: é bastante perturbador ser agrupado com essa coisa. Mesmo que nós dois sejamos tecnicamente bruxas, para mim essa é uma criatura vulgar, várias magnitudes abaixo das bruxas, mas incompreensível. Agora você não está errado aí. Subaru diz então: apenas cale a boca, você finge ser amigável, mas eu não esqueci como você é enganadora o suficiente. Não adianta, eu não quero ficar aqui, deixe-me sair, eu não quero mais me envolver com vocês. Amaldiçoando as bruxas, Subaru abraça sua cabeça e implorou para ser libertado da cidade dos sonhos. Ele não aguentava mais um segundo na frente de Sadela e Ekidona. Havia coisas suficientes com as quais Subaru precisava se preocupar. Agora não era hora de se preocupar mais. Ele não era onisciente e havia um limite para o quanto ele poderia lidar. No entanto, por mais que os problemas continuassem aumentando um após o outro, quando os obstáculos já estavam empilhados contra ele, Subaru disse então: eu nunca vou pedir sua ajuda novamente. Todos os problemas lá fora, eu vou lidar com eles sozinho. É assim que deveria ser, não é? É isso que deveria ter sido feito desde o início, não é? Então Minerva diz: e então? Está de volta a morrer e morrer de novo, fazendo um monte de pessoas chorarem enquanto dizem a si mesmo: isso é coleta de informações? Não há como evitar? É, bom pra você. Minerva cruzou os braços e bufou com as palavras de despedidas definitiva de Subaru. Então, vendo Subaru devolver um olhar, o rosto sereno de Minerva ficou vermelho. Minerva então diz: o que, tem algo a dizer pra si mesmo? Subaru então diz: como se tivesse algo a ver com você. A dor, a angústia, as feridas, as escoriações, por causa do retorno através da morte, só tem a ver comigo. Que direito você tem de reclamar disso? Minerva então diz: é fácil para você dizer que está pronto para a dor, o sofrimento e a angústia. Quem se importa com o sentimento daqueles que tem que ver você vomitar sangue enquanto a sua carne é esfolada e seus ossos são esmagados? Você pode sempre usar a desculpa de que você é quem está sofrendo mais. Então Subaru fica confuso depois disso. E Minerva continua: só por você estar assumindo os ferimentos mais óbvios possíveis e visíveis, você acha que aqueles que recebem ferimentos mais leves como resultado de suas ações não têm direito de dizer nada? Afinal, você é quem está sofrendo mais, suportando mais, e então naturalmente os outros ao seu redor deveriam calar a boca com seus lamentos, certo? Então talvez por causa dessa raiva crescendo enquanto ela falava, o tom de Minerva se intensificou. Quando Subaru mostrou os dentes, não havia como Subaru deixar essas palavras impiedosas sem respostas. Você acha que eu estou ficando bêbado com minha própria tragédia só pra calar a boca de todo mundo? Que esta estrada sem saída que estou andando é apenas um ato de merda? Minerva então disse: não é isso que estou dizendo. Tudo o que estou lhe dizendo é que pensar está tudo bem desde que esteja sofrendo mais do que qualquer outra pessoa é covardia. Eu não sou fã dos métodos desonestos de Ekidona e eu não consigo entender como Sadela é indireta. Subaru então fica em silêncio e Minerva continua: acima de tudo, enquanto bato em tudo para curá-los, a maneira como você vive não é apenas o oposto, mas a antítese do que eu faço. Isso não é muito ingrato pelo que está fazendo por você? Estendendo seu pequeno punho para Subaru, Minerva bufou para as palavras, adicionando aquele sussurro quieto no final. Ela virou seus olhos azuis para Sadela e ainda de pé ali como antes, Sadela ficou em silêncio desde que Subaru a cobriu com seus abusos. E não fez nenhuma indicação de afirmar ou negar essas palavras. Vendo isso, Minerva estreitou os olhos um pouco triste. Mas Subaru não podia se importar menos com seu sentimentalismo nesse momento. E Subaru fala: doentinho e ingrato! Pegando as últimas palavras de Minerva com o rosto abatido, os ombros de Subaru tremem levemente. O tremor ficou ainda maior. E quando Subaru levantou o rosto novamente, ele estava sorrindo. Era muito ridículo. Como ele poderia deixar de rir? Subaru então fala: o inferno é isso, doentinho ou algo assim. E por que você acha que eu escolhi ser assim? Como que você acha que eu cheguei a essa maneira de pensar, assim chamada distorcida, quer sejam os meus métodos ou a minha mentalidade? Isso não é apenas a consequência natural da porra da mão que eu recebi, na porra da autoridade que eu recebi, não é? Foi vocês, foram vocês a razão do porquê eu fiquei assim. Gritando, Subaru jogou toda a sua raiva em Sadela, mantendo seu silêncio até agora como se quisesse escapar da sua culpa. Fecha aspas. Como você sabe, depois disso tudo, Subaru meio que mordeu a sua língua e tentou se matar, mas ele depois disso foi ressuscitado e depois ele rejeitou a mão de Ekidona e logo após pegou a mão de Sadela e aceitou o amor dela. As seguintes linhas então são ditas. Subaru diz: mas quando eu soube de suas razões para me ajudar e então ter Sadela aparecendo logo depois, minha cabeça está uma bagunça total. Todos vocês podem parar de fazer essas coisas por conta própria. O que eu me peço para fazer é problema meu. E ainda assim, você, a essa altura, ele estava com dúvida. Como ele deveria começar a se apegar à vida que já havia decidido tratar como dispensável. Naquele ponto, como ele deveria se começar a valorizar. A vida que deveria ser utilizada ao seu máximo. A essa altura, o que ele poderia
fazer com conhecimento de que estava sendo amado. Ekidona então diz, perdido e sem saber para onde ir, você me deixa guiar a sua mão? Eu vou sem falta levá-lo para um futuro. Isto eu prometo a você. Dizendo isso gentilmente, Ekidona estendeu a mão para Subaru, e Subaru fala que está com medo de se machucar. Ekidona permanece em silêncio e Subaru diz que odeia dor e sofrimento e tristeza, que não quer passar por essas experiências terríveis e que não quer ver os outros sofrendo por causa disso, por causa de seus destinos terríveis. Ele não quer morrer. Ekidona continua em silêncio enquanto ele diz, e então, a sua mão que pressupõe sacrifício, eu não aguento mais, eu a recuso. Ele inclinou a cabeça para cada uma das palavras da bruxa, derivando um pequeno prazer da forma como cada uma engolia sua respiração. E então Subaru se virou e caminhou para frente. À frente dele estava a garota ainda ajoelhada na grama, Satela. Ela olha para a aproximação dele, prendendo a respiração como se sua garganta estivesse congelada, vendo-a assustada, sentada ali como uma garotinha. Subaru então perdeu as palavras, porque ao se deparar com alguém que considerava abominável, seu coração se enchia de calor. Quais eram aquelas emoções que estavam brigando dentro dele? Porque ele nunca havia tocado antes. Subaru recebeu muitas perguntas sem respostas desde que chegou aqui, ainda sem uma única resposta, escolhendo apenas continuar lutando. Subaru estendeu a mão para a bruxa no chão e olhou para a mão oferecida, perdida e incerta. Subaru disse então, eu não sei quem é você, eu não sei porque você está me dizendo que me ama, ou então o que você quer dizer quando você disse que tinha me salvado. Satela então tenta dizer algo, mas Subaru continua, mas o retorno através da morte que você me deu, me salvou. Isso é um fato, foi tudo graças a isso, que consegui chegar até aqui. Essa é a verdade. O retorno através da morte não é uma única opção, certo? E Satela continua em silêncio. Subaru então diz, eu não deveria confiar inteiramente nisso, eu deveria me amar um pouco mais. Isso é o que você diz, certo? Ela continua em silêncio. Eu não vou fingir que há uma solução fácil, mas você, aquele que me deu o retorno através da morte, não quer que eu morra. Eu sei disso com certeza agora. E então, Subaru diz, como você disse, eu vou tentar ser um pouco mais gentil comigo mesmo e me valorizar. Eu não tenho ideia do que vai acontecer se eu começar a fazer isso, mas tudo bem. E Satela pergunta, você vai ficar bem? E Subaru responde, sim. Comparado a morrer, isso não é nada. Em resposta à voz preocupada de Satela, Subaru fez o seu melhor para dar um sorriso fraco, como se estivesse aliviado ao ver a sua expressão. Satela segurou a mão de Subaru e instantaneamente o som do mundo quebrando caiu nos tímpanos de Subaru. O céu azul e os campos verdes começaram a desbotar quando Natsuki Subaru estava sendo liberado da Cidadela dos Sonhos. Subaru então avisou que estava indo. Ele não conseguia mais se lembrar de como ou por que ele veio aqui, ou o que ele faria primeiro quando saísse, por razões dentro do seu coração, mesmo isso não estava claro. Satela então diz, não faça tudo sozinho, lute ao lado de quem se importa com você, confie um no outro, nunca se esqueça das pessoas que vão chorar quando você morrer. Subaru então fica em silêncio e depois responde, eu vou me lembrar. O mundo estava se partindo em pedaços e a voz de Satela estava ficando distante, um fato que rasgou o coração de Subaru. A palma em sua mão estava terrivelmente quente, mas ele não devia deixá-lo ir. Ele sentiu. Subaru queria dizer algo, mas ele não conseguia formular palavras para chamá-la. Ele não conseguia fazer os sons para chamar o seu nome. Satela. Esse nome não deve escapar de seus lábios. Seu desejo de rejeitá-la estava lutando com seu desejo de aceitá-la. O céu estava caindo, a terra estava quebrando, a luz inundou até que seus arredores não foram mais a Cidadela dos Sonhos. As outras bruxas desapareceram, deixando apenas Subaru e Satela nesse mundo. Bom, a partir disso também temos algumas coisas sobre Shala no arco 6. Como aprendiz de Frugal, Shala é absolutamente leal a Frugal e nunca o recusou uma vez sequer. Shala mencionou várias vezes que está apaixonada por Frugal e Frugal por sua vez ficava regularmente exasperado com as suas travessuras, pois ela mencionou que ele havia dito algo semelhante quando Subaru a repreendeu. E como Shala é horrível em diferenciar as pessoas, ela se refere às pessoas como base apenas no cheiro, devido ao Subaru aparentemente ter o cheiro de Frugal. Ela acredita fortemente que Subaru seja seu mestre. Ela foi tão longe ao ponto de manter a quinta regra da Torre de Vigia de Pread, sendo permitido destruir os julgamentos, escondida do acampamento de Emilia para passar mais tempo com Subaru, mostrando seu imenso apego a ele. Mesmo que por consequência acabe complicando um pouquinho mais a vida dele, mas é a Shala, a gente perdoa. Agora vem as partes interessantes. Shala também é conhecida como Lambda Scorpio, é a segunda estrela mais brilhante da constelação sul de Escorpios, e Subaru tem bastante conhecimento sobre as estrelas da Terra. E as roupas de Frugal lembrava as de Shala de alguma forma, pois ela mencionou que se vestia da maneira semelhante a ele. Agora, olhe claramente para isso, porque diabos eles parecem tão semelhantes no estilo de vestimenta. Agora lembre-se que Shala foi criada por Daphne e Frugal, então eles os desenvolveram. Por isso as cores laranja e preto, algo que se assemelha ao casaco de Subaru. Quando Subaru tenta fazer o primeiro teste na Torre de Vigia no arco 6, a narração nos diz que Subaru estava sentindo algo como um déjà vu. A resposta desse julgamento que foi criada por Frugal há 400 anos atrás também era o nome de uma estrela da Terra. Então alguém que não é como Subaru não sabe como as estrelas ou constelações podem resolver o julgamento. Afinal, são constelações
revelações do mundo de Subaru, não do mundo de Riziro. E mesmo o Subaru pensou nisso, como se seu julgamento fosse apenas para ele. Frugel e Subaru ambos também são secalizados, e Shaula estava familiarizada com algumas gírias conhecidas apenas por pessoas da Terra do século 21, como pode ser observado, pois teve um termo na web novel onde ela diz a seguinte frase: "Ok, Google", enquanto lutava contra as bestas demoníacas. Eu não tô zoando, ela realmente falou "Ok, Google". Frugel não tinha nenhuma imagem oficial há um bom tempo atrás, eu vou procurar. A gente tem uma imagem apenas dele de costas, assim, onde a gente consegue dar uma olhadinha, mas é até meio estranho, porque na teoria as cores que ele poderia, ou melhor, era pra ter laranja e preto, mas pelo visto não tá sendo respeitado na imagem. Novamente, se eu conseguir achar a imagem, eu mostro pra vocês pelo menos o Frugel de trás, de costas no caso. Aliás, Sato, ela se parece exatamente com Emilia. Ambos, Frugel ou Subaru, tem o cheiro da bruxa neles, ou cheiro semelhante. Tanto Frugel quanto Subaru sabem sobre as estrelas da Terra, e Frugel e Subaru são candidatos a sábios. A resposta do primeiro teste era Rigel. Agora, se você não sabe, mas na rota da Ren, no caso onde Subaru se desviou da linha principal, onde Ren e Subaru fugiram após o episódio 19 da primeira temporada e tiveram uma família, Subaru teve um filho, a qual ele chamou de Rigel. Agora, se isso não foi suficiente para você ver ou pular da cadeira, eu tenho um bônus aqui, o que mostra claramente que Frugel é Subaru. Agora, está aqui a Torre de Vigia das Pleiades, onde o Arco 6 ocorre. A Torre de Vigia dos Pleiades foi criada por Frugel para armazenar informações e impedir que invasores entrem no santuário onde Sattera está selada. Sattera poderia facilmente deixar o santuário sempre que quisesse. Na web novel, a área subterrânea tinha apenas uma porta e 7 joias. 4 deles brilharam quando Subaru se aproximou. As pessoas pensaram que isso foi porque ele tinha fatores da bruxa, preguiça, ganância, gula, porque luz estava dentro dele, mas seguindo essa lógica, apenas 3 deveriam brilhar. Agora, muitas pessoas também dizem que Subaru tem os fatores da inveja e do retorno através da morte, que é uma autoridade da inveja. E agora, uma das partes mais importantes, Pleiades, também conhecida como as 7 Irmãs, Messier 45 e outros nomes de diferentes culturas, é um asterismo e um aglomerado de estrelas e aberto, contendo estrelas quentes do tipo B de meia-idade no noroeste da constelação de Touro. Subaru, com as suas escritas em kanji, em hiragana ou em katakana, é o nome japonês para o aglomerado de estrelas das Pleiades, e é o nome dado em japonês usado para homens e mulheres. Então, quando traduzimos a Torre de Vigia de Pleiades, chama-se a Torre de Vigia de Subaru. É isso, se você traduzir literalmente a Torre de Vigia do Subaru. Na mitologia, o nome era usado para as Pleiades, 7 irmãs divinas, o nome supostamente derivado de sua mãe Pleione e efetivamente significando filhas de Pleione. Na realidade, o nome do aglomerado de estrelas quase certamente veio primeiro, e Pleione foi inventado para explicá-lo. Entre paralelo com a história de Riziro, Subaru e as 7 bruxas dos pecados, tendo todos os 7 fatores das bruxas e a compaixão e o apoio de todas as 7 bruxas das suas próprias maneiras. Isso foi apresentado, lembre-se, no episódio 13 a 14 da segunda temporada. E bem, também temos outras coisas extras, que são no caso a árvore de Frugel, que serviu exatamente para Subaru poder derrotar a grande baleia. Também existe a resistência de Subaru contra as autoridades dos arcebispos, não todas, mas algumas. Também tem o sangue de Capela, que entra nas suas vias e mesmo assim ele ainda consegue regenerar a porra do braço dele inteiro no arco 7. Mas infelizmente a gente não tem muitas outras informações a partir do arco 7. Até agora parece muito mais um arco sobre guerra do que realmente sobre revelações. Então todas essas são as informações que nós conseguimos reunir e ufa! Pra vocês terem uma ideia, o áudio bruto deu mais de 40 minutos. Eu já tô até vendo que merda que vai dar. Mas enfim, agradeço vocês por ter a paciência de ver esse vídeo até o final. Eu lancei aqui pra vocês todas as informações de um jeito completamente insano. E sim, isso é o suficiente pra vocês completamente confirmar que sim, Frugel provavelmente é Subaru, e a única pessoa que pode dizer o contrário é apenas Tapei. E se ele dizer o contrário, eu vou reagir apenas assim. Tapei! Eu não quero enrolar vocês, vou ficando por aqui, considerem se inscrever no canal, e é isso, falou e fui.